Olá, meus amigos! Então vamos dar aí continuidade à nossa disciplina de Metodologia Jurídica B e agora iniciando então um novo tópico acerca dessa distinção entre princípios e regras que venho trabalhando com vocês aí desde o início do semestre, né? Veja que as distinções que nós tínhamos feito até o momento, elas estavam calcadas na doutrina tradicional, naquilo que classicamente se entende de distinção entre os princípios jurídicos e as regras presentes no nosso ordenamento jurídico. E daí então vimos acerca de imprecisão, generalidade, referência a fins, referência a valores, e percebemos que todos esses critérios, ainda que vistos de maneira conjunta ou de forma segmentada, não eram suficientes para distinguir as regras dos princípios. E agora, então, vamos avançar naquilo que temos de mais novo, digamos assim, sobre esse tema. Vamos estudar, então, a distinção dos princípios e regras, começando pelo pensamento do professor Ronald Dworkin, que aqui nós estamos inaugurando, então, a ideia da distinção entre princípios e regras a partir de uma distinção estrutural. E o que eu quero dizer com uma distinção estrutural? Que até o momento nos parecia dizer que princípios eles eram hierarquicamente superiores às regras, de maneira ampla falando. Por quê? Porque nós estávamos trabalhando com a ideia sempre que o princípio era mais geral, mais impreciso, abarcava um número maior de casos, fazia referência a objetivos, valores, crenças diretamente defendidas por um sistema, ou seja, que os princípios sempre eram muito mais estruturantes do ordenamento jurídico do que as regras pareciam muito mais decorrer da ideia dos princípios do que efetivamente estarem ao lado. Com a ideia de Dworkin, que trabalharei na aula de vocês, e mais outro autor que trabalharei na aula seguinte, nós veremos que essa distinção muda. E quem vai dar esse pontapé inicial, ao menos aqui que ficou mais famoso sobre isso, foi Dworkin, ao dizer que regras e princípios não estão aí numa relação hierarquizada, nem se distinguem da forma como era feito anteriormente, mas que, na verdade, a distinção se dá pela sua própria estrutura e como se dá a sua aplicação para a solução dos litígios que envolvem aí, então, a subsunção a um caso concreto, né, de uma norma jurídica. Para explicar, então, todo esse arcabouço e fazer, então, essa distinção com maior clareza para vocês, é preciso que antes eu trace algumas ideias gerais sobre o pensamento dworkiano. E a ideia aqui não é de, como parece dar a entender, que o pensamento dworkiano pretende superar o positivismo, derrubar o positivismo. Não. É uma visão crítica sobre o positivismo? Com certeza sim, mas não de superação completa, de ser um estágio evolutivo. Mas, na verdade, a ideia aqui é de você, então, ter um novo ponto de vista, uma nova concepção a partir de bases filosóficas distintas. Porque enquanto o positivismo jurídico defende uma ideia baseada lá naquela filosofia própria de Kant, de Hegel, de reconhecimento e descobrimento dos sentidos a partir dos termos jurídicos, a base filosófica dworkiana vai ser muito mais voltada lá para Heidegger, vai ser mais voltada aí para Wittgenstein, ou seja, para uma filosofia da linguagem, para uma ideia de construção do sentido, da construção da linguagem, da interpretação a partir do seu contexto. Mas isso sem abandonar muitas das contribuições trazidas pelo positivismo, até porque não é possível fazer isso. Né? Fazer aí que não há nenhum benefício científico de autonomia própria da ciência do direito trazido pelo próprio positivismo. E também, aliado a isso, também não se afastar
completamente das ideias interessantes aí intrínsecas ao justnaturalismo, que é uma ideia então de termos aí alguns direitos que devem ser respeitados antes mesmo de falarmos de qualquer proteção estatal, de previsão expressa em um ordenamento jurídico. Então, nós percebemos o seguinte, que Dworkin estaria filiado aí, pelo menos aqueles que estudam o seu pensamento, defendem majoritariamente, que eles estariam naquele período pós-positivista, com todas as críticas, consequências dessa classificação, que muitos vão inclusive criticar, inclusive Dworkin vai até mesmo criticar ser chamado de um moralista jurídico, como alguns gostam de trazer essa pecha aí para ele. A ideia aqui de pós-positivismo, como vocês já devem ter visto, é um tanto quanto complexa. Por quê? Se estamos em um pós-positivismo, porque estamos aí num período pós-moderno, né, de uma pós-modernidade, veja, nós estamos ainda vivendo esse período. E se estamos vivendo ele, é difícil olhar e tentar definir as suas características. Ou seja, só quando superarmos esse período é que poderemos olhar para trás e falarmos exatamente o que foi que aconteceu, o que era esse fenômeno. Mas nós temos algumas dicas importantes, alguns elementos importantes que parecem definir esse período nosso. Sobretudo a partir da crítica feita àquilo que ocorreu na Segunda Guerra Mundial. Naquele momento de perplexidade mundial em que nós tivemos uma especialização, uma segmentação, um fracionamento da ciência que perdeu aí noção do todo, perdeu noção do cerne e da essência de toda a ciência, que é o ser humano. Quer entender que o ser humano precisa ser aí o centro de proteção de todo esse desenvolvimento científico e que ele não pode avançar, o entendimento científico, o desenvolvimento científico não pode avançar em detrimento ou através do homem, mas ele deve chegar ao homem, né? Então, temos aí que ter controles próprios sobre as experiências feitas, nós temos que ter parâmetros corretos, devemos aí ter ética nos procedimentos, né? Contrariando aquilo que a gente teve na Segunda Guerra, né? O absurdo de nós termos aí testes com seres humanos para o avanço da ciência. Avançamos muito tecnologicamente, avançamos muito também em questões aí de medicamentos e tratamentos? Sim, mas a que preço? O preço foi a vida humana. Então, por mais célere que tenha sido esse avanço tecnológico, foi um avanço que acabou aí destruindo vidas, né? Por uma ideologia, inclusive, muito terrível aí existente na época, tá bom? Então, veja só. Dentro desse contexto, então, começam-se a desenvolver várias correntes filosóficas e daí que vão impactar dentro do direito para tentar repensar o mundo, repensar a modernidade. Então, se pensa agora numa filosofia própria da linguagem, diversos, então, pensadores da escola de Frankfurt começam a surgir, começamos a falar, então, aí de construção dos sentidos e uma visão que tenta aliar, de certa forma, os avanços do positivismo com os avanços do justnaturalismo e, obviamente, com contribuições inéditas. Em todo esse contexto geral que estou passando aqui para vocês, é que falamos exatamente de Ronald Dworkin, que agora, então, Dworkin vai entender que direito é um ato interpretativo. E não mais direito é simplesmente reconhecer em um sistema posto, expresso, aquilo que é direito. Então há uma contrariedade aqui de Dworkin ao pensamento de Herbert Hart, para falarmos aqui no autor
positivista propriamente dentro do sistema de common law, e também para contrariar a ideia kelseniana, para falarmos de um autor positivista dentro do sistema de civil law. Então veja, como que Hart vai tentar aí justificar a existência de um sistema jurídico? Ele vai falar que existe uma regra de reconhecimento que é anterior a todo o sistema e que diz quem é legítimo para poder produzir regras, para produzir normas jurídicas. E daí reconhece aquela norma como jurídica e lhe dá imperatividade. Por outro lado, Kelsen vai dizer que uma norma é considerada jurídica dentro daquela hierarquia, né? Então, proferida por uma autoridade legítima e competente, né? Seguido o devido processo legal, mas principalmente fundado em uma norma hierarquicamente superior, que, verificando toda a cadeia de normas jurídicas de hierarquização, nós vemos que está tudo fundado naquilo que ele chama de Grundnorm, que é a norma fundamental, um pressuposto lógico para a existência do sistema, acima até da Constituição, mas que dará origem da Constituição em diante, como uma lógica de uma norma geral a ser estudada por outras ciências, economia, política, história, sociologia, que será fundante para um sistema jurídico autônomo e independente cientificamente, né? Então veja que mesmo esses autores positivistas, eles vão aí se basear em ideias que estão anteriores às leis propriamente estatais, à atuação do Estado, né? Então, em elementos metajurídicos, para poder fundar o sistema jurídico. Dworkin, por sua vez, vai falar aqui de uma defesa de um sistema que olha para si mesmo e identifica noções de justiça. E que, veja, embora seja extremamente importante seguir as normas jurídicas presentes no sistema, e o juiz não pode ignorá-las, isso não significa que o juiz não deva fazer justiça no caso concreto. Porque para que haja um sistema jurídico que ele vai falar coerente, íntegro e apto, então, a atender aos anseios sociais, a chamada moral política, que nós já vamos falar um pouco mais adiante, é preciso que esse sistema atente às questões próprias de justiça, né? As dimensões e exigências próprias da justiça. Então, para dar um exemplo, aí para vocês verificarem a importância disso para Dworkin. Ele trabalha um caso lá famoso nos Estados Unidos, em que uma determinada pessoa matou um ascendente seu para poder receber a herança. Os tribunais ficaram sabendo desse homicídio, né, comprovado que foi um homicídio, e essa intenção do parente de matar para receber a herança. Só que o problema era o seguinte: no sistema americano não havia qualquer regra que proibisse aquele que causou o homicídio de receber a herança. Mas veja, por mais que não exista regra jurídica para tanto, veja que nos causa um mal-estar falar que essa pessoa vai poder receber esses valores aí da herança, né, esse patrimônio aí herdado. Porque a gente vê que é um ato contrário, né, àquilo que a gente entende como justo. E até mesmo a gente verifica isso como sendo um incentivo à prática criminosa. Matar alguém, né, para receber herança. Se você conseguir escapar da justiça criminal de alguma forma, você ainda vai ser beneficiado com esse patrimônio herdado. Os tribunais estão, melhor dizendo, um tribunal americano, né, uma corte americana, acabou tendo que decidir esse caso e resolveu decidir que aquela pessoa não poderia receber a herança. Por quê? Se utilizou aí de um próprio princípio geral do direito, que inclusive nós temos aqui no nosso sistema, que é uma pessoa não pode se aproveitar ou tirar vantagem da própria torpeza.
né? Então, veja só, pegar uma questão de essência de justiça, daquilo que a comunidade entende como justo, para tomar uma decisão. Por isso que direito se torna um ato interpretativo, né? Porque você constrói a decisão não só em razão daquilo que está previsto na norma, mas também pelas exigências de justiça, pelas exigências próprias de uma dimensão de equidade existentes na essência desse próprio sistema. Isso, veja, não é arbitrariedade, isso aí não é discricionarismo, de poder o juiz decidir da forma como ele quiser, afastando a norma. Porque Dworkin vai defender algo também essencialmente importante, a argumentação. E que então o homem, né, o juiz, ele precisa trazer os argumentos, os fundamentos que o levaram a tomar determinada decisão, em um sentido ou em outro. Tá? Daí veja só. Nessa ideia então de Dworkin, perceba que tudo isso que eu falei para vocês está fundado naquela ideia de justiça. E justiça aqui, aproveitando inclusive o pensamento de John Rawls, que vai trabalhar aí na construção do Estado, do levantamento do véu da ignorância e tudo mais, ele vai falar então que por trás de um sistema está a isonomia, a igualdade. E que então, quando se tem igualdade entre as pessoas, e aqui falo nos dois sentidos, formal e material, nós temos então justiça. E com justiça, nós temos então um sistema jurídico, um ordenamento coerente e íntegro. E veja, que atende a uma moral política. E o que é essa ideia de moral política para Dworkin? É a ideia que, para que haja uma solução correta para um caso difícil a ser julgado, é preciso que haja igual respeito e igual atenção. Como assim igual respeito e igual atenção? Que devem ser aí respeitados interesses propriamente particulares em conjunto com exigências próprias de justiça, interesses próprios públicos de justiça. Então, deve haver uma combinação entre aquilo que é particular, dentro de uma concepção um tanto quanto liberal, digamos assim, de você poder aí ter a oportunidade de fazer o que bem quiser, de ter aí os seus interesses atendidos, mas ao mesmo tempo deve respeitar os interesses propriamente públicos, interesses propriamente coletivos, para que eu tenha aí então uma moral política respeitada e que eu tenha uma decisão acertada sobre o caso concreto, respeitando os direitos individuais, aliado às exigências próprias de justiça que demandam a partir daquela coletividade, daquele grupo político, né? Aquele grupo coletivo, tá bom? Por isso que falamos de igual respeito e igual atenção por trás dessa ideia dworkiana, tá bom? Muito bem, traçado então todo esse arcabouço teórico próprio do Dworkin, podemos começar a trabalhar com a ideia aqui dele própria de sistema, para chegarmos na distinção entre regras e princípios. O sistema, como eu falei aqui algumas vezes para vocês, ele deve ser aí, então, para Dworkin, íntegro e coerente. E o que significa um sistema íntegro e coerente? Começando pela coerência. Devemos entender aqui a coerência, que é o seguinte: uma decisão tomada em um determinado caso concreto deve ser espelhada, deve ser repetida nos demais casos que guardem uma razão de semelhança. Aqueles casos que forem iguais ou semelhantes merecem a mesma decisão. Então, vamos pensar aqui. Se eu tomo uma decisão dizendo que o autor tem razão
em um determinado caso concreto, no próximo caso, o juiz, se deparando com a mesma questão de fundo jurídica, ou até mesmo uma questão de fato muito semelhante, ele precisa então tomar o mesmo tipo de decisão. Porque aí ele estará sendo coerente, ele estará tomando a mesma decisão, uma ideia de igualdade, de justiça, aplicável a todos aqueles que se encontram nas mesmas condições. Então, a primeira ideia de sistema é que ele seja coerente, que então a decisão seja repetida nos casos semelhantes. E veja que eu dei o exemplo aqui dentro do poder judiciário, mas isso se aplica tanto ao executivo quanto ao legislativo. O executivo, nas suas decisões administrativas, veja lá, quando tem um processo administrativo, um órgão competente, uma autoridade vai tomar uma decisão, ela precisa também ser aí coerente. Precisa tomar as mesmas decisões para os jurisdicionados que estiverem e nas mesmas situações, nas mesmas circunstâncias. Assim como o legislativo, que, embora ele tenha o poder de inovar no ordenamento jurídico, ele precisa seguir aquelas finalidades, aqueles objetivos que são perseguidos por aquela comunidade. Então veja, se eu quero proteger a vida, eu não posso fazer o poder legislativo não pode legislar defendendo a vida em uma lei e atacando em outro. Então eu não posso aí fazer uma lei, primeiro, proibindo qualquer tipo de homicídio e depois uma outra lei permitindo qualquer tipo de homicídio. Mas veja, temos questões, obviamente, muito problemáticas aí dentro. Porque daí podemos pensar, e no caso de um homicídio e o aborto? Vamos pegar propriamente aqui a decisão tomada pelo STF e pelo legislador aqui. Primeiro pelo legislador, ele valorou de maneira mais intensa aquela vida da pessoa já nascida e não do nascituro. Então, ele, na escala de valores que refletem, ou pelo menos no momento em que aí estamos falando, do momento de criação da norma jurídica, refletem as valorações e as crenças de uma comunidade naquele momento, ele disse que, olha, entre a vida da gestante e a vida do nascituro, em algumas circunstâncias que eu vou apontar, estupro, no caso então de risco de vida da gestante, e daí depois o STF estendendo para o caso da anencefalia, nesses casos aí, priorizo a vida da gestante, o bem-estar, inclusive aí psicológico da gestante. E por isso então eu vou priorizar a vida dela em detrimento daquele do nascituro. Veja, seguindo uma coerência interna dentro desse sistema que parece já valorar de antemão muito mais a vida, já o nascido com vida, do que aquele que é nascituro. Veja nosso artigo 2º do Código Civil, em que pese todas as discussões que temos aí sobre as teorias que se aplicam a ele. Veja que temos lá garantidos direitos da personalidade, a personalidade garantida para aquele que nasceu com vida, mas só há um resguardo dos direitos do nascituro, que alguns entendem que é expectativa de direito e outros aí direitos da personalidade um pouco mais restritos do que de uma pessoa que nasceu com vida. Então veja que nós temos uma tábua de valores diferenciada aí para o tratamento dessa matéria. Logo, o legislador, no momento em que ele tem que criar uma norma jurídica, ele precisa se atentar a essa tábua de valores, se ela ainda se mantiver da mesma forma. Se não, é o caso de, inclusive, rever as normas anteriores, talvez derrubá-las. Então, se eu tinha, por exemplo, uma proibição, que obviamente isso não aconteceu no Brasil, mas vamos imaginar que isso fosse acontecer, Vamos dizer que a gente tinha uma norma expressa dizendo que é proibido o casamento homossexual, nesses termos. E agora é aceitável, agora a sociedade mudou seus valores e aceitou então que haja esse relacionamento
homossexual, veja que a nova norma vai ter que refletir essa mudança de valores de uma comunidade, daquilo que ela considera justo, e derrubar essa norma anterior. Então temos uma virada aí que a sociedade está buscando outros objetivos, além daqueles que eram ditos, ou diferente daqueles que eram traçados anteriormente. Tá bom? Muito bem. Diante de todos esses aspectos próprios aí, veja que a ideia então de coerência é de suma importância para o funcionamento do sistema jurídico. Mas falar só em coerência é insuficiente. E por que insuficiente? Porque se eu posso ser coerente no acerto, eu também posso ser coerente no erro. Então, digamos, aquele juiz que julgou lá o primeiro caso e ele errou na decisão, se ele tem somente o dever de coerência, ele tem que necessariamente errar nos casos seguintes. Porque ele precisa ser coerente com aquilo que ele decidiu. Se eu errei primeiro, devo continuar errando. Mas veja que esse raciocínio é um tanto quanto absurdo, né? Você não pode admitir injustiças porque você simplesmente errou no início. Então, precisamos de um fator corretivo dessa coerência, que nós chamamos, ou melhor dizendo, Dworkin vai chamar, de integridade. A integridade, portanto, é essa adequação aos objetivos próprios do sistema, às finalidades próprias dele, em que vai corrigir, inclusive, essa coerência. Então, se o juiz, no primeiro momento, decidiu de uma determinada forma e verificou que ele errou no segundo processo semelhante, ele poderá, então, modificar seu entendimento para que agora ele faça justiça no caso concreto, que ele decida conforme aí os anseios próprios sociais e aquilo que é objetivado pelo ordenamento jurídico. Então veja que a integridade, como fator aí até de correção dessas decisões, faz com que as decisões fiquem adequadas e em conformidade com aquilo que é esperado do próprio sistema jurídico, né? E por isso ambos precisam estar presentes, tanto a coerência quanto a integridade. No momento que a integridade corrige, as decisões podem continuar sendo coerentes porque elas estão ajustadas àquilo que é correto. Tá? Agora veja só. Isso que eu falei parece uma questão extremamente teórica e parece até que assim, olha, tudo bem, Dworkin trabalhou isso, talvez até no contexto lá norte-americano, mas será que isso importa para a gente aqui no Brasil? Importa e muito. E por que importa e muito? Porque dá uma olhadinha no artigo 926 do Código de Processo Civil. Olha só. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. Íntegra e coerente. Ou seja, se você não entende essa ideia do Dworkin, como que você vai entender esse artigo 926 do Código de Processo Civil? Ele só faz sentido se você entende, então, que o juiz deve decidir da mesma maneira em todos os casos semelhantes para formar essa jurisprudência uniformizada e daí ela se tornar estável. Mas, se ele errou, ele tem o dever, imposto pela integridade, de fazer a correção nos próximos casos que aparecer para ele, né? Veja, independentemente aqui da posição jurídica sua, que não me interessa trabalhar aqui agora, mas veja o caso da prisão em segunda instância, em que tínhamos primeiro uma concepção de que era possível prender em segunda instância, o STF mudou de posicionamento, disse que então não poderia, enquanto não houvesse o trânsito julgado aí do último recurso, da última decisão do Tribunal Superior. Depois, modificou novamente esse entendimento, permitindo a prisão em segunda instância,
e atualmente voltou atrás e agora só depois do trânsito e julgado da última decisão, inclusive do Tribunal Superior. Veja que, obviamente, temos aí problemas políticos envolvidos aí nesse caso, né? Também interesses e tudo mais, tá? Mas, a par disso, falando na ideia propriamente do working, veja que aqui estamos tratando de uma questão de talvez de integridade, em que, embora não tenha sido coerente o STF, ele fez correções a par daquilo que pareceu ser aí os valores defendidos por uma sociedade, aquilo que foi considerado justo diante daquilo que é defendido pelas crenças próprias de uma sociedade, de uma comunidade, tá? Então veja, aí a gente pode ter talvez um exemplo de integridade. Vamos pensar outro exemplo. Pouco depois da aprovação do Código de Defesa do Consumidor, instituições bancárias propuseram uma ação lá de controle de constitucionalidade perante o STF, dizendo que para instituições bancárias não caberia a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Veja, por questão de coerência e de integridade, sobretudo. Se as instituições bancárias prestam serviço para as pessoas, para seus clientes, né, se fornecem um serviço, se são fornecedores, logicamente, por coerência e integridade do sistema, deve-se aplicar o Código de Defesa do Consumidor. O cliente sendo considerado consumidor e a instituição bancária fornecedores de um serviço. E daí, então, essa foi a decisão dada pelo STF. Mesma coisa, no caso do aborto aí do anencéfalo, né? Veja, se o sistema protege muito mais a vida daquela mãe, né, que está então aí já nascida com vida, e veja, e que daí o anencéfalo não tem condições de ter vida, mas pode causar impactos aí na saúde mental, inclusive física dessa mãe, é permitida a interrupção da gravidez. Inclusive, isso foi um bom distinguishing, né, uma diferenciação feita pelo STF. Por quê? Ele não chamou de aborto do anencéfalo, como eu usei a expressão anteriormente, propositalmente, só para fazer essa distinção para vocês. Eles falaram de interrupção da gravidez daquele que é anencéfalo. Por quê? Porque o anencéfalo é aquele que não tem uma vida possível, não é um potencial ser aí que será vivo, né? Embora tenha outras funções funcionando, batimento cardíaco, tem aí movimentos que seriam aí muito mais sensoriais, movimentos aí que são automáticos do nosso corpo, né? Ele não tem consciência, ele não é uma vida possível, porque não tem cérebro, ou então tem aí massa encefálica mínima, que não permite ter uma vida. E por isso, então, na proteção dos valores que nós temos, o sistema protege mais a vida da gestante. E por isso é permitida essa interrupção da gravidez como uma outra hipótese, além daquelas previstas no Código Penal. Afinal, são aquelas ideias, as essências que estão dentro do nosso sistema, da nossa comunidade. Tá bom? Legal. Agora, então, vamos falar de princípios e regras. Afinal, o que é, então, diante de tudo isso que eu expliquei do working para vocês, o que é princípio e o que é regra? Vamos começar pelas regras. As regras, elas têm para o working uma aplicação disjuntiva excludente. O que é uma aplicação disjuntiva excludente? Vocês talvez já tenham ouvido falar disso, que é a ideia da regra no tudo ou nada, em que a regra não tem como se relativizar. Ou você aplica ela num todo, ou você não aplica essa regra, porque ela está dentro de uma dimensão de validade. Veja a estrutura dela, dentro de uma dimensão de validade. E que a regra, ela vai então ser aplicada ou não conforme os critérios existentes de resolução de antinomias. Quais são esses critérios? Você vai ver a questão de hierarquia, cronologia, né, temporal, ou então de especialidade. Isso em
antinomias de primeiro grau, em que você consegue resolver então o problema, a norma hierarquicamente superior prevalece sobre a inferior, a especial prevalece sobre os termos da geral e a lei posterior, a regra posterior, prevalece sobre a anterior. E no caso de antinomias de segundo grau, nós temos então que entre uma regra, entre o critério de hierarquia e o critério temporal, prevalece da hierarquia, entre o critério da especialidade e o temporal, prevalece o da especialidade, e o da hierarquia e da especialidade não tem como se dizer de antemão, vai depender da configuração do próprio sistema. Normalmente, prevalecendo aí questões de especialidade, mas isso não quer dizer que hierarquia também não se aplique, tá bom? Então aí é o único que não dá para falar, porque são dois critérios fortes. O critério temporal, cronológico, é um critério fraco que perde dos demais, tá? Então as regras, elas sempre vão aí funcionar a partir dessa dimensão de validade. E veja, para deixar de aplicar uma regra, ela precisa, então, ser excluída conforme esses critérios de resolução de antinomia, ou então você ter na própria regra a exceção expressamente prevista. E Dworkin vai defender isso. Vai dizer, então, que para não aplicar uma regra, a exceção precisa estar prevista expressamente. O legislador precisa trazer todas as exceções. Não é o intérprete que poderá criar uma exceção conforme ele verifica o sistema, tá? Deve estar lá previsto isso na regra. Sempre o legislador tem que deixar aí o enunciado o mais completo possível. Bom, então essa é a ideia de regra para Dworkin. E princípio? O que é princípio para Dworkin? Princípio, veja, é um padrão que deve ser observado por exigência de justiça ou equidade ou alguma outra dimensão de moralidade. Essa é a definição dada por Dworkin. Veja, um padrão previsto lá no ordenamento que, por uma exigência de justiça ou de equidade, ou então por alguma dimensão própria de moralidade, daquela moral política que eu falei para vocês lá anteriormente, deve ser observado por todos. E que o princípio tem uma dimensão de peso, ou seja, o princípio ele sofre sopesamento, né? Ponderação quando da sua aplicação. O que significa dizer que o princípio pode sofrer aí relativização. Ele vai ter aí aplicação conforme o caso concreto. E olha a grande diferença que a gente já tem para a regra. Se a regra era dimensão de validade, princípio tem dimensão de peso. A regra, tudo ou nada. Ou você aplica toda a regra, ou deixa ela de aplicar no caso concreto. O princípio, você o aplica conformando ao caso. E como você faz essa conformação? A partir da própria argumentação. E mais, veja que o princípio, ainda, ele vai ter uma outra característica importante. Que deixar de aplicar um princípio no caso concreto não significa que ele foi expurgado do sistema. Veja, a regra, se eu deixo de aplicar, salvo no caso das exceções que eu falei, é porque eu utilizei um critério de resolução de antinomias que eu disse que aquela regra não se aplica mais e não pode ser aplicada mais em casos futuros. Então veja, se eu tenho duas regras com conflito de hierarquia, a hierarquicamente superior prevalece e a hierarquicamente inferior nunca vai se aplicar, enquanto existir essa hierarquicamente superior. Ou seja, ela é retirada do sistema. O princípio, quando em colisão com outro princípio, o vencedor não exclui o princípio perdedor do sistema. Ele continua existindo. A diferença é que aquele princípio será aplicado naquele caso concreto. Mas, em um novo caso que porventura surgir no futuro,
pode ser que o princípio perdedor agora se torne o princípio vencedor. Vamos dar um exemplo? Vamos imaginar que eu tenho uma colisão de princípios de publicidade e privacidade. Afinal, publico aquela informação, aquele dado, ou tenho que deixar aí oculto, em segredo, porque é questão privativa? Veja, pode ser que diante de uma determinada circunstância de fato, prevaleça a publicidade. Devo aplicar então o princípio da publicidade e ele então prevalece sobre a privacidade. Agora, num outro caso, que pode haver a colisão entre esses dois princípios, pode prevalecer agora a privacidade. Eu falar, não, aqui o público, embora tenha interesse de saber, não pode ficar sabendo à força se o particular não quiser revelar. Então o princípio de privacidade prevalece, né? Então, veja só, se as regras, quando da resolução de antinomias, uma afasta a outra do sistema, tanto que na resolução de antinomias a gente fala que é conflito aparente de normas, porque não existe o conflito real, é uma antinomia aparente, né? No caso dos princípios, a colisão entre eles é real, digamos assim, né? E que então o juiz, por meio da sua argumentação, terá que apontar qual é o princípio aplicável ao caso concreto. E aí seguimos para outras informações, outros dados aí, ditos por Dworkin. Porque ele vai trabalhar com a ideia do chamado juiz Hércules. Por que o juiz Hércules? Que ele é aquele juiz que consegue perceber todos os detalhes do caso concreto e aplicar perfeitamente o princípio conformado ao caso, à circunstância, dando então a decisão mais justa possível. Só que veja, juiz Hércules não existe. É uma figura aí criada pelo Dworkin como o juiz ideal, o juiz perfeito, que tem a força suficiente para desbravar sobre todos os argumentos. Só que isso é impossível e os juízes não conseguem, de fato, chegar a esse entendimento. Afinal, casos em que temos colisão de princípios, nós temos aí o que Dworkin vai chamar de casos difíceis, hard cases. E os hard cases, portanto, demandam essa argumentação toda do juiz. E veja, de qualquer maneira, o Dworkin defende uma ideia muito forte, que existe uma resposta correta para todos os litígios. Que veja, não é questão de ponto de vista, que deve ser assim ou daquele jeito, depende de quem vê, não há relativização. Dworkin defende que, para todo caso, há uma resposta correta. E, por vezes, os juízes erram. E daí devemos nos utilizar de uma nova reapreciação dos princípios, uma reapreciação aí, de coerência e integridade do sistema para fazer as devidas correções. Afinal, os juízes não são Hércules, no sentido trazido aí pelo Dworkin, né? Então, é realmente algo muito difícil de chegar a uma resposta certa, mas não impossível. E o juiz deve tentar aí sempre chegar a essa resposta certa. E veja, como que se dá então essa ponderação de princípios? Pela argumentação. E Dworkin vai defender que nesse sopesamento, nessa ponderação, um princípio sai vencedor e o outro sai derrotado. Então, se eu tenho publicidade e privacidade em conflito, um ganha, o outro perde. Não há aplicação simultânea de ambos na colisão, assim como veremos lá com a Leixi adiante. Mas um vencedor e um derrotado, tá? E o vencedor, ele se aplica exclusivamente conforme aí a argumentação desenvolvida pelo juiz. Tá bom? E para encerrar então a nossa aula aqui, temos só que falar de uma terceira categoria de norma que o Dworkin vai trabalhar e que não é uma categoria de norma jurídica.
E por isso, o juiz não está autorizado a trabalhar com essa norma, que é a política, ou policies, que o Dworkin trabalha. Que são as policies? É um padrão que estabelece um objetivo a ser alcançado. Como assim? Uma melhoria em algum aspecto econômico, político ou social da comunidade. Então veja, a política, pensa, política pública, você vai estabelecer um objetivo que deve ser alcançado, por exemplo, erradicar pobreza, dar moradia para todos, dar tratamento médico para toda a população, que vai então melhorar algum aspecto da vida. E veja, o juiz não está autorizado a decidir por políticas, mas ele deve decidir por princípios jurídicos, né? E porque as políticas é papel do administrador público trabalhar. E aí então nós caímos naquele enorme problema do ativismo judicial que assola não só o Brasil, mas países no mundo inteiro. Como que se decide somente por princípios? Como que se aplicam somente as regras? Como que o juiz deixa de fazer política? Se formos pegar uma essência filosófica, o ato de decidir é um ato político. O ato de viver é um ato político, né? E mais que isso, pensando no contexto brasileiro, que temos uma Constituição lotada de prestações positivas do Estado, direitos sociais que devem ser efetivados, e que temos então uma norma jurídica com conteúdo extremamente político, porque você efetiva, você exercita esse direito social a partir de uma política pública. Então, como que eu vou exercitar o direito à saúde, direito à moradia, direito a transporte, sem uma política pública? E por isso, então, como que eu vou fazer para que um juiz efetive a norma jurídica prevista nessa norma, nesse dispositivo legal, ou até num dispositivo constitucional, sem entrar no campo da política? Aí é o grande dilema do ativismo judicial e da judicialização de políticas, que acredito que muitos de vocês viram comigo, inclusive em Prática Jurídica 1, e devem ter visto muitas outras vezes mencionado aí ao longo da graduação. Problema ainda sem resposta fechada, né? E que estamos estudando, portanto, para ver se conseguimos construir alguma coisa que possa dar alguns parâmetros mais claros para essa atuação jurisdicional. Tá bom, pessoal? Então era isso aí que eu gostaria de trabalhar na aula de hoje com vocês. E então, próxima aula, continuamos vendo essa distinção estrutural das normas jurídicas, mas agora no pensamento de Alexis. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima.